Com o Richarlison, com o Alex, e vamos falar agora sobre o clássico carioca. É isso aí, tem Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco domingo, 18h30 no Maraca, hein? Vai estar bombando o Maraca para esse jogo entre Flamengo e Vasco, dois times empolgados, né? Os dois conseguiram classificação no meio da semana para semifinais da Copa do Brasil e, de repente, podem até se enfrentar numa final de Copa do Brasil, hein? Se o Vasco conseguir passar pelo Galo, se o Flamengo conseguir passar pelo Corinthians, poderíamos ter um Flamengo e Vasco de novo, né? Já houve uma edição que tivemos um Flamengo e Vasco na decisão da Copa do Brasil. O Vasco vivendo um momento de inspiração, né? Uma classificação absolutamente improvável contra o Atlético Paranaense. Confesso para vocês, assistindo o jogo, quando o Ryan foi expulso, eu falei, foi pro brejo. Não tem jeito de classificar, tava perdendo de 1-0. Perde um jogador. Eu falei, não tem como. E futebol permite esse tipo de coisa, né, Henrique? Uma classificação absolutamente improvável para a circunstância do jogo. Acho que a sorte do Vasco vai fazer logo o gol em sequência, né? 3 minutos depois faz o gol com o Verratti. Aí dá aquela tranquilidade. O segundo tempo foi um massacre, né, do Atlético. O Atlético empilhou oportunidades, não foi eficaz em fazer. Diniz, assim, eu tenho tentado ser cauteloso em falar sobre o Vasco, porque o torcedor do Vasco está empolgado e com razão. Acho que é um momento... Fazendo festas lindas. Fazendo lindas festas. Só que é muito perigoso a gente não colocar os pingos nos is desse time do Vasco. Eu acho que o Vasco tem tido mais sorte do que juízo. Eu acho. Eu não vejo o Vasco, e aí eu tô falando em questão de entrega no sentido de bons jogos. Eu tenho dito aqui, não sei se é o que você se é a mesma coisa que você está pensando. Eu tenho dito aqui ao longo do programa que o Vasco compete muito, né? É um time que, se a tabela de classificação fosse por disposição, o Vasco provavelmente lideraria o campeonato. O Vasco ele produz menos do que tem ponto, né? O Vasco tem mais pontos do que a produção talvez indicasse, né? E o que me deixa mais tranquilo em falar isso é a declaração do Verratti no final do jogo. Foi. O nosso time tem sofrido e conseguido vencer jogos. É isso. O time do Vasco é exatamente isso. Compete, é um time guerreiro, não desiste. Isso. Você trouxe bem esse jogo contra o Atlético Paranaense. Um goleiro que tem ajudado e feito uma diferença enorme. E um atacante que também, quando tem a possibilidade, ele tem também feito chover, né? Mas é um time que tem mais competido do que jogado bem. E isso é importante falar para o torcedor vascaíno, mesmo nesse estado de êxtase, e tem que estar fazendo essa festa. Disso, exatamente. Né, Não sei porque eu já falei uma vez e alguns torcedores vieram falar que eu estou menosprezando o Vasco, que eu estou diminuindo o Vasco. Pode ser que tenha um ou outro, sim, né? Mas sim, só que eu quero que eles entendam. Eu não estou aqui dizendo que o Vasco não está merecendo o que ele está colhendo. Pelo contrário. Sim. E outra, ganhou, mereceu. Eu acho que a partir do momento... Não é questão de ter jogado melhor ou pior, né? E a partir do momento que o Paiva trouxe essa humildade e a simplicidade de saber jogar dentro das suas limitações, isso para mim é perfeito. Combina muito com o futebol. Enquanto ele fez o time competir, exatamente, acho que é o primordial. Combina muito com o futebol. E isso que eu acho que o torcedor do Vasco tem que entender. Tem que continuar confiando? Claro. Isso tem sido o diferencial do Vasco, principalmente jogando em casa. Mas também tem que ser sabedor... A linha é tênua. Entre eu estar ganhando do jeito que está e podia estar perdendo. É exatamente. Só que o Vasco... E outra, para esse momento que passou, toda aquela confusão com a 777, enfim, eu acho que o Vasco está acertando muito na questão, nós falamos até aqui, do Pedrinho, com o Felipe... E da maneira que está vindo, todo mundo entendendo muito bem isso e o torcedor. Então, essa sinergia pode ser que esteja trazendo realmente também uma ajuda para estar lá. Mas é lógico que o elenco do Vasco, o time do Vasco, ele segue tendo suas limitações. E que bom que realmente teve vitórias em sequência para poder escapar dessa zona mais perigosa, que eu acho que respira para essa questão de rebaixamento nessas últimas rodadas. Mas é muito importante sempre no futebol você saber que realmente por que você está ganhando e como, porque os jogos ali na frente, que daqui a pouco vem 10 rodadas, você perde 3 jogos seguidos, os outros ganham, então realmente tem que tomar cuidado.
O Vasco conseguiu, surpreendentemente para mim, tá na 9ª posição do campeonato, né? Veja que conforto o Vasco tem em relação, por exemplo, à zona do rebaixamento. O Vasco hoje está mais próximo, não está mais próximo, que são 9 a 10, mas o Vasco tem 10 pontos de desvantagem para o 4º colocado e 9 pontos de vantagem para o Corinthians, que é o primeiro time da zona do rebaixamento. Então veja como a situação do Vasco ficou boa, perto daquilo que se desenhava o campeonato lá atrás, no começo, né? Se a gente lá atrás fizesse uma enquete, falou, torcedor do Vasco, vamos assinar aqui, quer terminar o campeonato em 9º lugar, vamos assinar? Eu acho que o vascaíno falaria, onde é que eu assino? E ainda vai fazer uma semifinal de Copa do Brasil, pelo menos uma semifinal de Copa do Brasil de prêmio, tá certo? O vascaíno tá vacinando, eu acho, né? Porque acho que ele, até para o próprio vascaíno, aquele mais fanático, ele estava ali, acho que esse ano tem tudo para ser de muito sofrimento, né? E não está sendo nesse momento. E agora eu tenho uma observação que eu acho que o Alex, claro, imagino que ele vai concordar comigo. E aí, você comentando aqui, me passou um filme do Vasco do ano passado, quando o seu treinador, né, o comandante, ele vira num jogo bem decisivo e fala, meu time não vai cair, não vai barrar. Tá bom. E isso dentro de uma equipe, ela é contaminante. Eu falo isso porque esse ano, há 3 semanas atrás, né, no jogo em que o Vasco ganha do Atlético Paranaense em casa, da forma que foi, o Verratti entrou ao vivo no Boleiragem, eu estava fazendo Boleiragem, e ele falou, eu queria que os jogadores do Vasco entendessem que o nosso momento, a partir de agora, é pensar grande. Não é pensar mais em rebaixamento, é pensar em coisa maior. E vindo de um cara que tem sido decisivo, que tem contribuído da forma que o Verratti tem contribuído, isso contamina o vestiário. Contamina. Esse tipo de liderança é importante chegar num ponto de você marcar, porque senão chega nesse ponto, né, Felipe, você fica pensando, escapamos do rebaixamento, parece que tá bom o seu ano e não tá. Para Vasco... o Vasco tem reais possibilidades de alcançar uma vaga na Libertadores, por exemplo. Porque o Vasco hoje no ano colocado, ele tem 34, o São Paulo, que é o 6º, né, que joga ali a fase eliminatória da Libertadores, né, o que a gente chamava antes de pré-Libertadores, o São Paulo é o 6º colocado, tem 41, e o Vasco tem um jogo a menos. Ou seja, o Vasco, caso vença esse jogo que tem em atraso... Pode ficar 4 pontos apenas do São Paulo, que é o primeiro time ali da pré-Libertadores, né? Não, e tem a questão das Copas, né? Porque se esses caras que estão acima ganhar a Sul-Americana e ganhar a Copa do Brasil, abre vagas. Exatamente. Então até o 8º pode chegar e tá classificando para uma pré-Libertadores. Só que o Vasco, ele traz com essa questão de Verratti, maneira de fazer os gols, ele traz preocupação para os seus adversários. Ele tem sido um time chato porque é um time chato. Ele não se entrega nesse sentido. E ao mesmo tempo ele tem essa arma que todo mundo tenta marcar e não tem conseguido. Quer um bom exemplo disso? A gente fez aqui, pedimos ao espião estatístico, né, que sempre nos ajuda aqui no Troca de Passes, a média de gols dos principais artilheiros do Brasil desde agosto do ano passado. Então, se a gente pegar um ano para trás aí, né, praticamente um pouco mais do que isso, quem são os grandes artilheiros do futebol brasileiro? E a média de cada um deles. Dá uma olhada aí, na ilustração que a gente vai colocar na tela. O Pedro foi quem mais fez gols nesse período, olha. São 39 gols em 67 jogos. Lembrando de novo para vocês, se você não prestou atenção aí, é de agosto do ano passado para cá, né? Um recorte ali de um ano praticamente. São 39 gols em 67 jogos do Pedro, dá uma média de 0,58 gol por jogo. Um pouco mais do que meio gol, né? Um gol a cada 2 partidas. O Paulinho, do Atlético, tem 31 gols em 66 jogos. A média é um pouquinho menor ali, um pouquinho menor do que meio gol por jogo, né? 0,47. O Lucero tem 31 gols em 71 jogos, média boa, né? De 0,44. O Verratti ali, 28 gols em 60 jogos. A média é a mesma do Paulinho, 0,47, um pouco inferior ali a meio gol por jogo. E o Mastriani é o 5º colocado aí do nosso ranking, tem 28 gols, né? Em 61 jogos com 0,46 de aproveitamento. Ou seja, estão todos muito próximos, né? E o Verratti se transformou num dos principais artilheiros do futebol brasileiro nesse último ano. Mas o que me chama a atenção é o Paulinho, né?
que é o único que não é centroavante. Os outros todos são centroavantes, são 9, né? Todos camisa 9. O Paulinho não é um 9. E a média que ele teve, principalmente pelo ano passado, né? Por ele ter sido artilheiro do Campeonato Brasileiro, é absurdo para um cara que não é 9, né? E outra coisa, por mais que fala assim, tá jogando com o Hulk, mas a gente não vê o Atlético jogando esse futebol que todo mundo espera que jogasse, né? Que estivesse jogando nesse período. O time não tá ajudando o coletivo, né? Lógico, o Flamengo ajuda muito, mas o Pedro ajuda muito mais o Flamengo, porque tudo que ele tem de chance ele perde muito pouco. Mas é só atacante aí, pedrada, né, cara?